Olá pessoal, tudo bem? Professor Júlio Santos na área. Hoje, como tema de nossa aula, refugiados no Brasil e no mundo. Porém, no primeiro momento, quero fazer uma distinção entre migrantes e refugiados. Migrante é aquele indivíduo que se desloca por vontade própria. E o refugiado? Indivíduo que sai de seu país devido a perseguições, que pode ser em função da sua raça, nacionalidade, religião, opinião política, devido à sua participação em grupos sociais. Esses indivíduos não podem ou não querem voltar a seu país de origem, uma vez que podem ser alvo de uma intensa violência. De acordo com o Acnur, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, temos algo em torno de 70,8 milhões de deslocados. E o Brasil é um dos países que mais recebe imigrantes. Então hoje temos o compromisso de destacar refugiados no Brasil e no mundo. Porém, primeiro momento, vamos entender mais uma vez a distinção entre migrantes e refugiados. Migrantes, indivíduos que se deslocam por vontade própria. A gente não vai confundir com refugiados. Refugiados, indivíduos que saem de seu país, e isso é muito importante, porque eu posso ter um deslocado internamente, indivíduos que saem de seu país devido a perseguições. Pessoal, essas perseguições em função da raça, em função da nacionalidade, devido à religião, opinião política. Vou colocar aqui também. E devido participação em grupos sociais. Ok? Então, esses indivíduos não podem ou não querem voltar a seu país de origem, já que podem ser alvo de intensa violência. Pessoal, de acordo com o Acnur, Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, temos no mundo 70,8 milhões de deslocados. 41,3 milhões de deslocados internamente. Esse não é refugiado. 25,9 milhões de refugiados. E 3,5 milhões de refugiados que já solicitaram refúgio. Observe esta imagem. Então eu tenho, de acordo com o Acnur, Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Olha que bacana. Eu tenho algo em torno de 70,8 milhões de deslocados. Ok? Desses 70,8 milhões de deslocados, pessoas deslocadas internamente, eu tenho mais ou menos 41,3 milhões. Pessoal, isso aqui vai corresponder a 58,4%. Ok? Refugiados. Vou ter algo em torno de 25,9 milhões de indivíduos. Isso vai corresponder a 36,6%. E ainda junto
a esses refugiados, porém, já solicitaram refúgio, é pouco. 3,5 milhões de indivíduos. Isso vai corresponder a mais ou menos 5%. Ok? Essa conta está certinha aí. Está aí. 70,8 milhões de deslocados. Tá? Nem sempre um deslocado ele é um refugiado. Tudo bem? Qual que é, gente, o perfil desse deslocado? Deixa eu colocar aqui, ó, o perfil desse deslocado. Gente, esse deslocado, normalmente, 50% deles tem menos de 18 anos. 50% desses indivíduos tem menos de 18 anos. E 57% dos refugiados têm origem a partir do Afeganistão, da Síria e do Sudão do Sul. E o mais interessante é que você pensa assim, esses indivíduos vão se deslocar para países ricos, países com mais oportunidades de inserção no mercado de trabalho. Mas não é verdade. Grande parte desses indivíduos vão para países em desenvolvimento, tais como o Brasil. Uma vez que a concessão de visto de entrada, né, de receber esses indivíduos, ela é muito mais facilitada que os países com grande desenvolvimento socioeconômico. Então, gente, 50%, vamos colocar aqui, ó, perfil. 50% dos refugiados que eu estou dizendo, tá? Isso eu estou dizendo não, melhor dizendo. É o Acnur. Está faltando aqui, ó. Acnur. Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. 50% tem até 18 anos. Muitas crianças. E além disso, gente, quero também lembrar que 57% dos refugiados, de acordo com o Acnur, tem origem em 3 países. Quero que você anote aí. Quem são os 3 países? Afeganistão, Síria. Síria deslocou mais de 6 milhões de indivíduos. E o Sudão do Sul. Professor, e a Ucrânia? Ainda não entra nesses dados. Está vendo a necessidade de atualização desses dados, mas a Ucrânia provavelmente vai ser alvo de entrada aí desse grande número de refugiados que tem origem no Afeganistão, na Síria, no Sudão do Sul. 85% desses indivíduos saem de países pobres em direção a países em desenvolvimento, uma vez que o acesso ele é facilitado. Eu coloquei aqui, ó, os países que mais acolhem refugiados. O Brasil, de acordo com o Acnur, é o 6º país que mais acolhe refugiados. Vamos olhar aqui, ó. Turquia, Paquistão e Uganda são os países que mais acolhem refugiados. E os países que mais enviam refugiados? Aí você vai ter a Ásia. Na Ásia, gente, deixa eu destacar aqui, se você me permitir. Na Ásia, principalmente, Síria, Afeganistão, obviamente, né? Podia ficar de fora. Síria, Afeganistão. O que mais que eu posso colocar aqui? O Iraque, Iêmen, e Mianmar. Em Mianmar, inclusive, há uma perseguição. Os budistas perseguem os muçulmanos. Até porque 90% da população de Mianmar ela se considera budista.
Quem mais que eu tenho? Aqui na África, vamos lembrar, né? Sudão, e não apenas o Sudão do Sul. Aqui que você vai ter muito as questões socioeconômicas. Eu tenho a República Democrática do Congo. Eu tenho a Etiópia e a Somália. Ok. E na América, vamos pensar, Venezuela e o Haiti. Ok? Venezuela e o Haiti são os países, né? Venezuela com uma crise aí econômica sem precedentes. Pessoal, quero destacar aqui o Brasil, os pedidos de refúgio ao Brasil. Gente, basicamente, quem pede refúgio ao Brasil, Venezuela, Haiti, China e Cuba. 61% dos pedidos têm origem na Venezuela. Obviamente, né, gente? 39% dos pedidos relacionado a Haiti, China e Cuba. Importante destacar que foram mais ou menos, né, 80 mil pedidos. 80 mil pedidos. E o Brasil, claro que esses números aqui são do Acnur, né? Ele concedeu 11.231. Então o Brasil, de acordo com o Acnur, é o 6º país que mais recebe imigrantes. Então tivemos aí uma noção geral dos refugiados no Brasil e no mundo. Porém, eu acho que ainda não é tudo. Fundamental a resolução de questões que têm um papel super bem definido, muito mais que fornecer o gabarito, é um momento de fixação, é um momento de verificação se as informações estudadas foram ou não verdadeiramente aprendidas. Então é o seu momento, ambiente tranquilo, iluminado. Vamos destacar algumas questões tais como esta, que diz o seguinte: nos últimos anos, um grande volume de venezuelanos tem entrado no Brasil em busca de melhores condições de vida. Uma das causas da imigração venezuelana para o Brasil é a sequência de desastres naturais que atingiram o litoral caribenho do país. Não está relacionado ao Haiti. Instabilidade política que se reflete na piora das condições de vida da população. Já encontrei a resposta letra B. Você vai lembrar que a Venezuela tem vivenciado nas últimas décadas distúrbios de caráter político e econômico. Muitos imigrantes venezuelanos, em razão desse cenário e a falta de perspectivas, migram para o Brasil. Então você vai ter no Brasil a vinda, principalmente, de venezuelanos haitianos, cubanos, chineses. Gente, 81 mil pedidos de refúgio, de acordo com o Acnur, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, sendo que 61 mil desses 81, Venezuela. Olha a letra C. Perseguição religiosa. Ascensão de grupos políticos apoiados pelos Estados Unidos. Apesar que há uma oposição entre o governo da Venezuela e dos Estados Unidos, não.
Elevação dos preços dos combustíveis fósseis no mercado internacional. De fato, resposta letra B. Ok? Vamos para a questão de número 2. O Brasil tem registrado nas últimas décadas um grande volume de entrada de imigrantes venezuelanos e haitianos. Ali, ó, até coloquei, ó. No caso específico dos haitianos, a entrada dessa população em território brasileiro teve como elemento disparador qual o motivo da vinda desses indivíduos. Indisponibilidade de água potável para a população das principais cidades. Eu até citei na questão anterior, houve problemas de ordem natural, abalo sísmico de alta magnitude que acabou devastando o país. Então vai lá na letra E, tenha medo não. Resposta letra E. Olha a letra A, indisponibilidade de água, não é o motivo. Então está fora a letra A. Disputa militar entre os países do Caribe pela posse das ilhas oceânicas da região. Elevação das tensões raciais entre os principais grupos étnicos da população local. Perseguição política sofrida pelas minorias religiosas. Não, gente, de fato, catástrofe natural relacionada a abalo sísmico de grande magnitude. Então, resposta letra E. Questão de número 3 diz o seguinte. Questão 3. Vamos embora. Com o termo corretamente aplicado para os indivíduos que saem de seu país de origem por sofrerem perseguição sistemática por questões étnicas e culturais. Me diga aí. Aí você vai pensar, olha ali, ó. Letra A, perseguido político. Letra B, emigrante. Letra C, refugiado, assentado, imigrante interno. Então, eu estou saindo do meu país de origem. Pensa comigo. Tá? Só para você lembrar, o termo refugiado, ele está associado ao quê? Primeiro, saída do país de origem. Então, o indivíduo sai do país de origem. Por quê? Porque houve uma perseguição. E essa perseguição pode ser por questões de raça, pode ser por questões voltadas à religião, à nacionalidade, opinião política. Pode estar associada também, é importante, a participação em grupos sociais. Grupos sociais que muitas vezes manifestam uma determinada cultura. O mundo vem vivenciando uma crise de refugiados nos últimos anos. Só para você ter ideia, eu tenho em termos de deslocados, segundo o Acnur, 70,8 milhões de indivíduos. Deslocados, 70,8 milhões. Sendo que 25,9 milhões refugiados. Então o mundo tem o quê? Refugiados, também fomentado por crises bélicas. O elemento natural desencadeador da imigração haitiana, em especial, foi o terremoto. Mas normalmente você tem uma perseguição da raça, religião, nacionalidade, opinião pública, devido à participação em grupos sociais. Então, a resposta aqui vai ser refugiado. Então, resposta, refugiado. Olha, perseguido político, não pode ser. Está falando de questões étnicas e culturais. Emigração, emigrante,
saída de indivíduos. Mas quando é perseguido, ele é um refugiado. Não pode ser um assentado e o imigrante interno, esse é um deslocado, mas ele não é um refugiado. Aqui ele está sendo o país. Resposta, letra C. Ok? Questão de número 4. Na atualidade, razões econômicas, políticas, sociais são os principais elementos de atração de imigrantes no globo. Assinale corretamente a alternativa que indica as regiões do globo que concentram o maior fluxo de entrada de imigrantes. O maior fluxo de entrada de imigrantes. Vamos pensar comigo. Qual que você responderia aí? Olha que bacana. Vamos pensar comigo. Eu quero entrada de imigrantes. Gente, eu disse para você que 85% dos refugiados eles vão para o país de cunho o quê? Pobre. Eles saem de país pobre e vão de país pobre. Eu dei até o exemplo, o Afeganistão, Síria, Sudão do Sul. Enviam mais refugiados. Só que tem intenção de uma questão como essa de tentar levar ao erro. Olha que bacana. Olha aqui, ó. Isso aqui vale para quê? Refugiados. Mas no momento que eu sou um imigrante, você lembra o que é emigração e imigração? Imigrante, emigrante. Imigrante é um movimento de quê? De entrada. Emigrante é um movimento de quê? Saída. Por exemplo, eu saio do Brasil, eu vou para os Estados Unidos. Pensa comigo. Eu sou emigrante ou eu sou imigrante? Eu sou as duas coisas. Tchau, gente. Estou indo embora do Brasil. Tchau, gente. Estou indo embora do Brasil. Estou indo para os Estados Unidos. Para os brasileiros que eu deixo, eu tenho movimento de saída. Emigração. Para os norte-americanos que me recebem, movimento de entrada e imigração. Então, depende do ponto de vista. Então, aqui está falando de um indivíduo que está entrando em algum país. Cuidado, que eu acabei de dar aula sobre refugiados no Brasil e no mundo, só que os refugiados, eles saem de um país pobre e vai para um país pobre porque o acesso no país pobre é maior. O imigrante está em busca de oportunidades de trabalho. Então pensa comigo. As regiões do globo que concentram o maior número de entradas de imigrantes é quem? América do Norte e Europa. O imigrante ele sai da América Latina. Então ele vira um emigrante, né? Ele sai. África subsaariana. Ele está saindo, ele não está em movimento de entrada. Beleza? Aonde que eu vou ter? Eu já disse. Eu vou ter um grande fluxo. América do Norte aqui, ó. E Europa Ocidental. Resposta, letra D. Olha aqui, ó. Não pode ser a C por causa de quem? Sudeste Asiático. E não pode ser a E por quê? O cara está saindo e não entrando, gente. Imigrante é entrada. Então, resposta, letra D. Vamos para a questão de número 5. Questão 5 diz o seguinte. A imigração econômica, que a gente acabou de ver, é o tipo mais comum de deslocamento de indivíduos no mundo. O fluxo de entrada dos imigrantes econômicos está concentrado em quais países? País subdesenvolvido? Não. Então já está fora a letra D e a letra E. É país desenvolvido. Mas é um país desenvolvido que o quê? Que ofertam facilidades na obtenção de vistos, que oferece melhores condições de emprego e renda, ou que apresenta uma alta e ótima acolhida a refugiados. Não, gente. Os caras estão em busca de quê? Se é migração econômica, de trabalho, então só pode ser a letra B.
Número 6. As imigrações políticas ainda são bastante comuns em todo o mundo. Uma das causas para esse tipo de imigração agora política. Qual que seria o motivo? Uma das causas. Disputa por reserva de água. Isso aqui não é política, gente. Isso é uma migração que em função de condições naturais. Busca por melhores condições de renda. Isso é imigração econômica. Presença de atitudes xenofóbicas, xenófobas, aversão ao estrangeiro. Isso aqui, gente, é uma forma de perseguição. Você pode ter até os refugiados. Porque o refugiado ele é formado a partir de quê? Do indivíduo que sai do país por perseguições. Mas aqui eu estou migrando para outro país. Existência de condições naturais adversas. Não, gente. Por causa de questões políticas, militares. Professor, esse aqui pode ser refugiado? Eu estou entrando em imigração. O refugiado é quando ele é o quê? Expulso do país. Ele sai do seu país. Emigração. Aqui eu estou entrando. Por que eu estou entrando? As imigrações políticas é fruto de quê? Ocorrência de conflitos militares. Não tenha dúvida, não. Ocorrência de conflitos militares. As imigrações políticas são desencadeadas principalmente por causa de conflitos militares entre povos. Esse tipo de imigração é bastante comum, sabe aonde? No Oriente Médio e na África. Então aqui, ó, África e Oriente Médio. Tem muito desse tipo de imigração. Número 7. Os chamados refugiados ambientais. Aqui, ó, refugiados ambientais. São imigrantes que, em razão das condições ambientais, são obrigados a realizar deslocamentos diversos. O aquecimento global promovendo o derretimento do Polo Sul e das neves eternas, elevando o nível do mar, está promovendo os imigrantes ambientais, na verdade, os refugiados ambientais, são obrigados a sair por questões naturais. Esse tipo de migração é agravado pelo impacto do aquecimento global. O cotidiano das populações. Resposta letra A. É o impacto do aquecimento global. E aí você não vai confundir efeito estufa e aquecimento global. O efeito estufa é um fenômeno natural e necessário para a manifestação da vida no planeta. E o aquecimento global é a potencialização do efeito estufa, provocando dias com elevadas temperaturas. Por quê? Porque entram mais raios solares e eles têm dificuldade de sair devido a partículas de poluição na atmosfera. Então não há buraco na camada de ozônio, a camada de ozônio fica mais rarefeita. Entra mais raio solar e ele tem mais dificuldade de sair. Dias extremamente quentes, aumentando de uma maneira geral a temperatura do planeta, alterando as condições climatológicas que impactam na flora, na fauna. O aquecimento global promove o derretimento do Polo Sul, elevação do nível do mar, sendo a médio e longo prazo uma realidade que vai ser a inundação das cidades litorâneas, entre elas no Brasil, Rio de Janeiro. Ok? Então a resposta é a letra A. Olha para você ver a letra B o que diz. Incentiva os movimentos que pregam práticas sustentáveis. Não, gente, não tem sustentabilidade. Os caras estão indo embora do seu país devido, por exemplo, a inundações. Lento processo de tombamento do patrimônio, nada a ver. Aumento da criação de reservas indígenas, Jesus Cristo. Auxílio estatal na preservação de grupos tradicionais. Realmente só dá para encaixar a letra A. As mudanças climáticas promovidas pelo aquecimento global. Questão 8. As imigrações mundiais aumentaram fortemente a partir do século XX. Quais os fatores da entrada? Problemas socioeconômicos. Pode ter certeza que a resposta ela vai estar pautada nisso. Retração da economia dos países emergentes. É o país emergente que está enviando indivíduos. Pode ser.
Diminuição dos casos de racismo. Gente, houve diminuição. Olha lá no Campeonato Espanhol. O Vini Júnior. Facilidade de traslado para classes baixas. Não há uma facilidade. Atenuação das desigualdades. A globalização, ela intensificou a desigualdade. Ricos, extremamente ricos. Pobres, extremamente pobres. Muitos deles vivendo abaixo da linha da pobreza. Modernização dos equipamentos de transporte. Vamos pensar comigo. Você acha que foi as imigrações mundiais aumentaram? Por quê? Aí depende da imigração. Se for uma imigração econômica, eu até acho que caberia a letra A. Houve uma retração da economia dos países emergentes, e aí o que eu faço? Eu migro para os países desenvolvidos. Mas a modernização dos equipamentos de transporte, as telecomunicações, proporcionaram uma melhoria da conexão entre diversas regiões. Sendo assim, houve uma maior facilidade de deslocamento dos indivíduos. Então, são os equipamentos de transporte. Mas eu acho mal feita a letra A, porque eu poderia ter uma imigração econômica. Não poderia? Mas eu vou ficar com a letra E. Porque senão eu acho que eles deveriam ter colocado imigração econômica. Vamos para 9. A imigração é um movimento bastante heterogêneo ao redor do mundo. Portanto, há uma grande diferença entre regiões no que se refere ao recebimento de imigrantes. São duas regiões que concentram o fluxo de entrada de imigrantes. Já vimos uma questão parecidíssima. Quais são as duas regiões que concentram? Europa e América anglo-saxônica, porque está se referindo a uma migração em busca de oportunidades laborais. Questão de número 10, já estou finalizando. Os conflitos bélicos são impulsionadores dos processos de imigração ao redor do mundo. Cenário alternativa que elenca países que geram um grande número de imigrantes em razão desse cenário. Cara, qual o país que vai estar associado a esses conflitos? Vamos descartar primeiro. Grécia já não pode ser letra B. México já não pode ser a letra D. Aí eu tenho Angola, grande produtor de petróleo, já não pode ser porque tem uma relativa paz. Então você vai pegar Brunei. Gente, Brunei é um país que não tem conflitos. Conflitos hoje é Síria, Iraque e Afeganistão, que eu já te mostrei, são os países que mais enviam refugiados. Ok? Finalizando, questão 11, o Brasil tem registrado um grande volume de imigrantes na América Latina e Central nos últimos anos. Os dois grupos populacionais de imigrantes dessas regiões que mais têm chegado no território brasileiro são venezuelanos, haitianos, chineses e cubanos. Então é isso. Finalizamos mais um bloco e eu espero que tenha ficado claro, uma vez que foi feito com todo carinho, todo amor para cada um de vocês, para que você possa, no menor prazo possível, buscar a sua aprovação. Desejo a cada um de vocês bons estudos, sucesso, fiquem com Deus e nos encontramos em uma próxima oportunidade. Abraços, beijo no teu coração e até lá.